Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos diante da Santa Palavra de Deus e desta vez vamos dar continuidade aos nossos estudos que são sobre os Salmos de Romagens. E hoje vamos estudar o 11º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 130. Mas antes de começar a leitura e a exposição deste Salmo 130, nós iremos rapidamente rever alguns pontos importantes que vimos ali na semana passada no Salmo 129. Então, eu os convido desde já a abrir a sua Bíblia no Salmo 129 e logo após permaneça com ela aberta, porque iremos fazer a leitura do Salmo 130 e a exposição do próprio Salmo 130. Então, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, no Salmo 129, na semana passada, vimos ali que o Senhor jamais abandona os seus. Nos versos 1 ao 4, o salmista ele diz que toda a nação de Israel, durante a história, foi angustiada, passou por grandes aflições. Ele ali se coloca como representante da nação de Israel, mas chegou um tempo ali, durante aquelas angústias e tribulações, que o Senhor livrou o seu povo. Isso o salmista nos diz no verso 4. O Salmo 129, ele diz que o Senhor livrou o seu povo como cortando as cordas dos ímpios. Em segundo lugar, no Salmo 129, semana passada, vimos ali que o salmista, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor ali, de uma certa forma, ele venha julgar os ímpios que estavam oprimindo ali o povo de Deus no tempo do salmista. Então ele diz, que eles sejam envergonhados, que eles sejam como a erva no telhado, que sejam secos, que eles também não recebam a bênção do Senhor, no verso 8. Então, o Salmo 129 termina assim. O salmista orando ao Senhor e pedindo que o Senhor ele venha julgar, de uma certa forma, os ímpios ali que estavam oprimindo o povo de Deus. E agora, então, vamos para o nosso estudo de hoje, que é o Salmo de número 130. E neste momento eu peço a você que coloque seus olhos no Salmo 130 e neste momento iremos fazer a leitura deste Salmo. E peço a vocês que me acompanhem. A Santa Palavra de Deus nos diz assim então no Salmo 130. Nas profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, neste momento, Senhor, te busco em oração por meio da Tua palavra, Senhor. E te rogo, ó Deus, que o Senhor, por mais uma vez, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, por meio deste Salmo 130, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, aplique a Tua palavra em nossos corações. Me usa também, Senhor, como Teu instrumento, como canal, Senhor, de edificação para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor. Faz isso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, meus queridos irmãos, estamos diante do 11º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 130. E o tema central deste Salmo é o seguinte: buscando o perdão do Senhor. Vou repetir. O tema central deste Salmo 130 é buscando o perdão do Senhor. Este Salmo, meus irmãos, além de ser um dos Salmos de Romagens, também ele é considerado como um dos 7 salmos de penitências, ou um dos 7 salmos de arrependimento. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, não sabemos de certeza quem foi o autor. Então, a maioria dos comentaristas nos dizem que o autor deste salmo é desconhecido, é um autor anônimo. Sobre o tempo e a ocasião em que este salmo surgiu,
Também os comentaristas nos dizem que foi ali no período pós-exílio, quando o povo de Deus havia retornado para a sua terra natal. Logo após ali, o Senhor havia os libertado do cativeiro babilônico. E este salmo, alguns anos depois, ele é inserido ali entre os cânticos da nação de Israel, onde o povo de Deus, eles iriam ali cantando ali durante a peregrinação até chegar ao templo. Então este salmo, ele entra aqui entre os 15 salmos de romagens. Como bem sabemos, os salmos de romagens era o inário da nação de Israel. Então este salmo, alguns anos depois, ele entra nesse inário e passa a ser cantado pelo povo de Deus, os quais ali eles cantavam e reconheciam naquele momento o perdão do Senhor. Meus queridos irmãos, para compreendermos melhor a exposição deste Salmo 130, eu vou dividir ele aqui em 4 partes. Então, em primeiro lugar, nós iremos ver aqui, nos versos 1 ao 2, a busca pelo Senhor. Em segundo lugar, dos versos 3 ao 4, vamos ver o reconhecimento do perdão do Senhor. Em terceiro lugar, dos versos 5 ao 6, vamos ver esperando ali o salmista, esperando pelo perdão do Senhor. E em quarto e último lugar, veremos dos versos 7 ao 8, que toda a igreja deve confiar no perdão do Senhor. Dita estas palavras introdutórias, agora então, iremos tão somente se dedicar à exposição destes 8 versos que estão aqui no Salmo 130. Então, em primeiro lugar, dos versos 1 ao 2, veremos agora a busca pelo Senhor. Então, no verso 1, o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. As palavras profundezas aqui, meus irmãos, significa que o salmista estava se sentindo como no fundo do mar ou no fundo do poço. Então, as profundezas aqui indicam que o salmista está com sua alma angustiada, profundamente angustiada, profundamente desesperada. E o motivo, meus irmãos, desta grande angústia do salmista não é guerras, não é injúrias da parte dos ímpios sobre ele. Então, qual é o motivo destas profundas angústias que o salmista aqui relata aqui no verso 1? O motivo, meus irmãos, da grande angústia do salmista é o pecado. E o que ele faz aqui então? O que ele faz? Ele se cala? Não, ele clama ao Senhor. Ele diz no verso 1, das profundezas clamo a ti, Senhor. Vale ressaltar que este verbo clamar na língua hebraica indica que este clamor do salmista é de uma forma contínua, ou seja, o salmista constantemente clamava ao Senhor das profundezas das suas angústias. Meus queridos irmãos, no verso 2, meus irmãos, aqui, vamos ver o salmista dizendo, continuando sua oração: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Vamos perceber, meus irmãos, que o desejo do salmista aqui no verso 2 era para que o Senhor tão somente escutasse a sua voz, as suas súplicas, pois ele não diz, responda-me. Ele não determina que o Senhor venha responder de imediato a sua oração. Neste momento de angústia, ele quer tão somente que o Senhor escute a sua voz. Isto indica, meus irmãos, que se apenas o Senhor ouvisse ele estaria contente. Ademais, do Senhor viria ou não a resposta dele. Temos aqui, meus irmãos, uma oração humilde de um homem que reconhece que tudo provém das mãos do Senhor. E o que aprendemos aqui em primeiro lugar? Desses versos 1 a 2 aqui. Aprendemos, meus irmãos, que diante das mais profundas angústias que passamos durante nossas vidas, aquela angústia do pecado, onde o pecado nos leva à tristeza, à solidão, diante desta situação, eu e você deveremos buscar ao Senhor. Sendo assim, não deveremos nos calar, deveremos clamar ao Senhor, gritar ao Senhor. Não fique em silêncio, se apresente ao Senhor como servo humilde que precisa do seu favor.
Não se esconda do Senhor como fez Adão e Eva quando pecaram. Quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam do Senhor. Quando ficamos em silêncio, meus irmãos, e tentamos nos esconder do Senhor, de Deus, o pecado nos leva às mais profundas angústias da vida. O salmista Davi, meus irmãos, nos diz no Salmo 32, verso 3, o seguinte, que quando calou os seus pecados ali, não confessou diante de Deus, envelheceram os seus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, ele diz. Salmo 32, verso 3. Então, Davi diz ali no Salmo 32, enquanto ele se calou, enquanto ele não clamou ao Senhor, ele se entristeceu, a sua alma cada vez mais chegou mais às profundas angústias. Vale ressaltar também, meus irmãos, que quando estivermos assim, deveremos sempre clamar ao Senhor como fez quem? O profeta Jonas. O profeta Jonas, meus irmãos, como bem sabemos, passou 3 dias ali no fundo do mar, no ventre do peixe. E quando ele estava ali naquela situação, o que ele fez? Se calou? Não, ele clamou ao Senhor. Como bem nos diz ali o livro do profeta Jonas, capítulo 2, verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. O que Jonas quer dizer aqui é o seguinte, que quando clamamos, o Senhor nos escuta. Então não fique em silêncio quando você estiver passando por uma angústia por causa de algum pecado que você cometeu. Chegue ao Senhor, pois nele há perdão, pois ele nos escuta. Deveremos buscar, meus irmãos, o Senhor confiante que ele nos livrará das angústias. Como nos diz ali o Salmo 120, o Salmo 107, verso 28, diz o seguinte, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Jamais, meus irmãos, iremos sair das profundezas com nossas próprias forças. Jamais. Jamais conseguiremos vencer o pecado com nossas próprias forças. Então, deveremos buscar sempre ao Senhor. Indo para o nosso segundo ponto agora, meus irmãos. Em primeiro lugar, então, vimos a busca pelo Senhor. E em segundo lugar, agora, veremos o reconhecimento do perdão do Senhor. Então, nos versos 3 ao 4, veremos que o salmista aqui ele vai reconhecer o perdão do Senhor. Então, o salmista ele vai continuar a sua oração e agora ele faz uma análise de si mesmo. Nos versos 3, ele vai analisar a sua vida. E ele diz o seguinte, se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? No verso 3 ele diz isto. Ele observa a sua vida, depois de clamar ao Senhor nas profundas angústias da sua vida que ele está, ele suplica ao Senhor e deseja tão somente que Deus o escute, mas ao meditar, ao se examinar o seu interior, ele se vê ali, meus irmãos, incapaz de receber de si mesmo perdão. Ele diz, se observarem suas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Em outras palavras, ele diz o seguinte, se o Senhor observar os meus pecados e os pecados dos demais, ou seja, de toda a humanidade, Senhor, quem, Senhor, escapará do teu juízo, da tua condenação? A palavra observar, meus irmãos, aqui, no começo do verso 3, tem o sentido de tomar nota ou registrar tudo que se faz. Então, a ideia é que Deus ali é como um juiz rigoroso, o qual observa os crimes cometidos pelo réu. E de acordo com a lei ele faz o quê? O condena. O salmista aqui então reconhece a onipresença do Senhor, o qual como juiz, meus irmãos, eterno, observa todas as coisas, todos os pecados que todos os homens, que toda a humanidade ali comete. Todos os pecados que a humanidade ali faz, então, não tem como se esconder de Deus. O Senhor vê tudo, como nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 16, verso 17. Me escutem com atenção o que o Senhor fala ali por meio do profeta Jeremias. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Então, o Senhor vê todas as coisas. O salmista, ao refletir isto, se vê como incapaz
de receber perdão do Senhor, pois ele havia cometido ali o quê? Pecado. Então, diante desta situação, o Senhor seria justo em condená-lo, pois ele é injusto, como também todo homem, como toda a humanidade, não merece o perdão do Senhor. Como nos diz o apóstolo Paulo, não é? Lá em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há um justo nenhum sequer. Então o salmista se vê, meus irmãos, incapaz de se justificar diante do Senhor. E agora o que ele pode fazer? Nada. Ele não encerra a sua oração. Ele vai perceber que o mesmo Deus então aqui que julga e condena o pecador também pode perdoar pecados. E isto o faz por sua graça. Sendo assim, ele passa agora a perceber que tem esperança no Senhor. Só no Senhor e em mais ninguém. Então ele diz, no verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Em outras palavras, o salmista diz o seguinte, em ti, Senhor, está as infinitas misericórdias. O que ele quer dizer, meus irmãos, é que o poder de perdoar pecados está tão somente no Senhor e em mais ninguém. Nem nos deuses, nem nele próprio, nem nos sacerdotes ali, que estavam ali no seu tempo, e em ninguém, tão somente no Senhor, meus irmãos. E o pecado, meus irmãos, é uma afronta ao Senhor. E o Senhor seria justo em condená-lo. Mas, meus irmãos, o mesmo Deus que condena é um Deus gracioso. Vale ressaltar que o pecado, meus irmãos, é um crime contra Deus. Quando você peca, você está, sobretudo, em primeiro lugar, pecando contra o Senhor. José ali, ele tinha essa ideia. Quando ele ali é tentado pela mulher de Potifar ali, na casa de Potifar, ele diz a ela que se cometesse aquele pecado, estaria pecando contra o Senhor. Este relato está lá em Gênesis capítulo 39, verso 9. Então, meus irmãos, o caráter justo de Deus requer que o pecador seja punido. O Senhor não faz vista grossa. Mas, meus queridos irmãos, de outra forma, o Senhor perdoa. O Senhor é gracioso. E no tempo do salmista, meus irmãos, ali, o Senhor perdoava ali por meio de um cordeiro, o qual era trazido diante do sacerdote. E ali, o cordeiro era morto e o seu sangue era derramado. E com sangue e com morte, o Senhor condenava ali, não é? O Senhor punia, ou seja, o cordeiro no lugar do pecador. Meus queridos irmãos, como bem nos diz, não é? Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus pune. E no Antigo Testamento ele punia ali o cordeiro, o qual representava ali o pecador. Meus irmãos, isto indica o que, meus irmãos, aqui? O que aprendemos aqui, então? Aprendemos, meus irmãos, que nestes versos 3 e 4, que se fizermos uma análise de nós mesmos, jamais, meus irmãos, jamais seremos dignos de nos perdoar a nós mesmos. Ou também, meus irmãos, em ninguém também há como conseguirmos perdão de pecados, pois todos nós, como também toda a humanidade, peca contra o Senhor, somos injustos. E se o Senhor olhar com os seus olhos, meus irmãos, de justiça, todos nós seremos consumidos nesse momento diante do Senhor, pois todos pecamos diante de Deus. Entretanto, meus irmãos, em Deus há perdão de pecados, há graça, há misericórdias. E aquele cordeiro, meus irmãos, ali, que representava o pecador que era morto, ali derramava seu sangue, apontava para Cristo, o nosso Senhor. Como bem João diz lá no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo, meus irmãos, veio. E o perdão de pecados, meus irmãos, que conseguimos hoje é por meio de Cristo. Deus, ele puniu Cristo na cruz. E ali, Jesus Cristo, ele substituiu eu e você, o qual merecia a condenação de pecados. O justo morre pelos injustos, como nos diz ali 1 de Pedro 3,18. Então, somente Cristo poderia satisfazer por completo a justiça de Deus.
pois Cristo é puro e santo e nunca cometeu pecado. Então Jesus na cruz, meus irmãos, não morre ali por si mesmo. Ele não necessita de remissão de pecados. Sendo assim, ele se entrega à morte por amor de mim e de você. Que amor é esse? Em Deus mandar seu Filho para que ali na cruz morresse no meu e no seu lugar. Desta forma, hoje temos perdão de pecados, porque o justo, o santo, morreu pelos injustos. Sendo assim, deveremos chegar diante de Deus confiantes que o Senhor nos perdoa, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas por meio de Cristo, seu Filho. Sendo assim, hoje temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, como bem nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Você tem sido grato ao Senhor pelo perdão, pela salvação dos seus pecados? Você tem sido grato ao Senhor por Cristo? Deveremos viver uma vida, meus irmãos, de gratidão ao Senhor, pois Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Naquela cruz, Ele deu sua vida ao meu favor e ao seu favor. Eu fico pensando, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nada, nada. Homens e mulheres indignos de chegar diante da presença de Deus. Nós merecemos tão somente a condenação eterna, mas aprove a Deus nos dar seu Filho. E isto é para nós vivermos nossa vida toda de gratidão ao Senhor, de prestarmos culto a Ele, de render graças ao Senhor, porque Ele nos deu Cristo. E hoje temos perdão de pecados por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? E na hora para o nosso terceiro ponto, meus irmãos, veremos que o salmista vai aguardar pelo perdão do Senhor. Então o salmista, depois de reconhecer que o Senhor pode perdoar, ele espera que o perdão do Senhor venha ser manifestado em sua vida. Ele diz o seguinte, então, aqui no verso 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Então o salmista não tem outra solução para as profundezas das suas angústias, para os seus pecados, senão aguardar pelo perdão do Senhor sobre ele. Então ele diz ao Senhor que a sua alma está aguardando o seu perdão, aqui no verso 5, né? Isto indica que o salmista está esperando pela vontade do Senhor. E de todo o coração, com toda a sinceridade, ele não duvida, ele tão somente espera, ele não exige. Ele não diz, Senhor, eu quero agora que o Senhor me perdoe. Não, ele espera como servo humilde pela vontade do Senhor sobre ele. Pois ele se vê um servo indigno. Ele se vê como servo indigno do perdão do seu Senhor. Então, o que ele faz? Ele espera que a vontade do Senhor seja feita sobre ele. Pois o perdão vinha para ele tão somente do Senhor. Então ele diz o seguinte aqui, que confia na palavra do Senhor, ou nas promessas do Senhor, as quais estão em quê? Nas suas palavras. Isaías, por exemplo, diz o seguinte, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então o salmista, ele se pega nessa palavra aqui do Senhor, o qual diz por meio do profeta Jeremias que apaga as transgressões por amor de mim. O interessante é que Isaías diz aqui, não é que o Senhor faz isso não por amor do ser humano, mas por amor dele mesmo. No verso 6, meus irmãos, ele continua dizendo o seguinte, né? A minha alma anseia pelo Senhor. Olha o que ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A repetição que ele faz aqui neste verso 6 expressa o desejo ardente do seu coração pelo perdão do Senhor. É uma prova da sua perseverança para receber o perdão de Deus. Ele diz ao Senhor que está mais ansioso do que os guardas, os quais esperavam pelo romper da manhã. Vale ressaltar, meus irmãos, que os guardas que ficavam ali de vigia, no turno da noite, ficavam ansiosos
para que o dia amanhecesse ali, não é? E sendo assim, eles iriam repousar, porque estavam passando ali toda a noite vigiando, para que ninguém ali entrasse e roubasse algo. E, meus irmãos, de fato, trabalhar à noite é cansativo. E quando um vigia, ele trabalha toda a noite, ele fica ansioso que o dia chegue para que ele saia, vá para a sua casa descansado, né? O salmista, então, diz aqui que está mais ansioso do que esse guarda, pelo perdão do Senhor. Então, ele está de uma forma tão grande de ansiedade, está esperando de uma forma extraordinária aqui, pelo perdão do Senhor, mais do que aqueles guardas ali. E o que aprendemos aqui, então, em terceiro lugar? Aprendemos que quando oramos ao Senhor, meus irmãos, deveremos sempre esperar por sua resposta, pelo seu perdão. E nunca deveremos duvidar que Ele venha nos responder. Deveremos ser, meus irmãos, ansiosos pelas respostas do Senhor sobre nossas orações. Às vezes oramos e não esperamos, não é? E duvidamos. Você tem esperado? Ou você já se esqueceu o que você pediu ontem à noite em oração ao Senhor? Você deve, e eu devo também, estar constantemente orando ao Senhor, e também, de certa forma, deveremos sempre esperar, meus irmãos, pelo que pedimos ao Senhor. Davi nos diz, meus irmãos, o seguinte, no Salmos 27, verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Você tem esperado sempre pelas misericórdias do Senhor? Quando você peca, você ora ao Senhor e confia no seu perdão ou não? Você, meus irmãos, ora sempre ao Senhor pelo perdão dos seus pecados? Se você não espera mais pelo perdão do Senhor e nem ora mais a Deus pelos seus pecados, meus irmãos, você deve rever se você é salvo ou não. Porque quando pecamos, o pecado nos leva à angústia. O crente, ele é angustiado. Sendo assim, de certa forma, ele tem que buscar ao Senhor. E sendo assim também, ele tem que esperar que o Senhor o perdoe. Porque o perdão vai gerar no crente, meus irmãos, a confirmação, a alegria da salvação. Se você não vive assim, você tem que pedir ao Senhor, meus irmãos, que Ele venha trazer sobre você restauração, a salvação de fato. Talvez você não seja nem salvo no Senhor. Indo para o nosso último ponto agora, meus irmãos. O nosso quarto ponto, nos versos 7 a 8 agora. Veremos que toda a igreja deve confiar no perdão do Senhor. O verso 7 diz o seguinte, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Meus irmãos, precisamos relembrar o que vimos neste salmo até o verso 6, porque sendo assim, iremos compreender estas palavras finais, né? Então, no começo do verso 1 e 2, o salmista está clamando e suplicando ao Senhor das profundas angústias. No verso 3, ele reconhece sua iniquidade e, sendo assim, percebe que o perdão está tão somente do Senhor, no verso 4. O salmista, então, se vê, meus irmãos, aqui, agora, dos versos 5 ao 6, como esperando agora pelo perdão do Senhor. Então, diante desta sua experiência, ele aqui agora, ele passa ali, a nação de Israel ali, a sua experiência, para que eles também viessem esperar pelo perdão do Senhor, o qual deveria agora confiar tão somente que Deus perdoa pecados. Então, através de sua experiência, através da sua oração que ele faz ao Senhor, ele passa para toda a nação de Israel a sua experiência e diz que eles deveriam também confiar no perdão do Senhor. Então o salmista diz o seguinte aqui no verso 7, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Vale ressaltar, meus irmãos, que o profeta Jeremias também encorajou o povo de Deus a confiar nas misericórdias do Senhor. Este relato está no texto que conhecemos bem, não é? O profeta Jeremias, quando escreve ali Lamentações, ele incentiva seu povo ali a confiar na misericórdia do Senhor. Ele diz o seguinte, Lamentações 3, 22 e 25.
Quer dizer, Lamentações 3, dos versos 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperei nele. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O salmista também, meus irmãos, aqui no verso 7, ele diz que no Senhor há copiosa redenção, não é? A palavra copiosa aqui significa, meus irmãos, abundante graça. Uma grandiosa redenção que não tem limite, pois a graça do Senhor e misericórdia, meus irmãos, são amplas aos que buscam ao Senhor, aos que chegam ao Senhor com o coração arrependido. A palavra, meus irmãos, redenção aqui significa resgatar, libertar, salvar. Indica aqui, meus irmãos, que esse resgate aqui era como o resgate de um escravo que estava ali em seu contexto, meus irmãos, ali preso na mão do seu Senhor. Então, aqui é como se o Senhor estivesse libertando esse escravo aqui das profundezas das angústias dos seus pecados. E por fim, meus irmãos, no verso 8, o salmista diz: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele quer dizer, é Ele, é Deus que perdoa o pecado de todo o seu povo, de todos aqueles que o buscam com coração piedoso, arrependido. É Deus, somente Deus, que perdoa pecados. Não é o pastor, não é o padre, ninguém pode perdoar pecados senão ao Senhor. E o que aprendemos aqui? Em quarto e último lugar, se o Senhor, meus irmãos, só o Senhor é capaz de libertar o seu povo, só nele há abundância de perdão, isto é, sobre aqueles que de fato reconhecem que é um pecador. Então, meus irmãos, a minha palavra final é a seguinte: busque ao Senhor urgentemente. Você que está passando por um momento de declínio espiritual, não se esconda, busque ao Senhor, espere pelo perdão do Senhor. Espere, pois nele há copiosa redenção, só nele há misericórdias. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e próxima semana, se Deus permitir, iremos dar continuidade às nossas exposições sobre os Salmos de Romagens. E ali estaremos estudando o nosso 12º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 131. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.